Fala pessoal, nesse vídeo, atendendo a pedidos, vou fazer um top de animes ecchi que eu considero desconhecidos, não ficaram muito populares ao longo dos anos. E como vocês sabem, eu gosto muito de romance, então todos dessa lista são comédias românticas, é diferente daqueles animes que eu comentei anteriormente lá de ação com romance desconhecidos. A maioria deles é mais sério e tal, tem final fechado das histórias e tudo mais, não tem foco nenhum em ecchi. Esse aqui já são animes de comédia romântica com bastante foco em ecchi. Alguns tem mais pesado e alguns mais leves, varia bastante de anime para anime. E começando, Kimi ga Aruji. Esse aqui é sobre um garoto e a irmã dele que, para fugir do pai deles, que é bastante violento, eles acabam saindo de casa e indo para outra cidade. Só que nessa cidade eles não têm onde morar, eles têm muito pouco dinheiro e acabam ficando na rua, mas depois de um incidente, eles acabam conseguindo um emprego na mansão de várias irmãs ricas. E a história vai seguindo. A partir daí que o protagonista está aprendendo a ser um mordomo e, obviamente, as irmãs se apaixonando por ele gradualmente. É uma comédia romântica, basicamente, e o mais interessante dela, como eu achei o diabo dessa obra? Porque eu tava procurando obras do autor de Akame ga Kill, e eu descobri que ele que escreveu a visual novel que foi adaptada pra esse anime. Eu fui, obviamente, olhar e tal, mas não tem nada a ver com Akame ga Kill. Eu esperava realmente um negócio, uma reviravolta maluca e tal, mas nessa época ele escrevia visual novels. Na verdade, ele escreve ainda. Hoje em dia, não tão pesadas quanto foi Akame ga Kill. E uma outra obra que ele escreveu depois, que eu não vou comentar aqui porque só falar que ela é pesada é meio com spoiler. Mas você pode procurar no currículo dele e tal, você vai achar lá o outro anime que ele escreveu o roteiro. No caso dessa, foi ele mesmo que adaptou o roteiro da visual novel para transformar em anime. E bom, o anime em si é aquela comédia romântica, bem normal, mas os personagens, eu pelo menos, achei bastante simpáticos. Tem várias coisas malucas nessa obra, vale dizer, não leve a obra super a sério e tal, tem umas esquisitices, uns exageros malucos, principalmente de comédia na obra, tem muita comédia, mas tem uns arcos dramáticos também e um desenvolvimento de personagens legal. Dentro da proposta dela de comédia romântica, com um pouquinho de drama, eu pelo menos considerei ela bem divertida. Isekai no Seikishi, esse aqui é bem antigo, mas com um tema que entrou na moda atualmente, que é garotos indo pra mundo de fantasia e conseguindo um aranha gigante lá. Sei. Você achou que era novidade desse negócio? Não, tem um tempão, mas digamos que entrou numa moda maluca atualmente e tá tendo um bando de anime disso. Esse, no caso, é um bem mais antigo, mas que tá muito bem feito ainda, não ficou datado com o tempo, ele envelheceu muito bem. Eu diria, a produção dele é acima da média em geral, tanto que ele sai em OVAs de 1 hora. São 3 episódios de 40 e tantos minutos, para ser mais preciso, não chega exatamente 1 hora, mas o modelo dele é bem diferente, ele sai em um episódio por mês, então é uma produção em geral bem mais caprichada. As lutas dele, vale dizer, são muito bem feitas, é um negócio que vale destacar, mas a história é basicamente um garoto indo pro mundo de fantasia, e sim, ele é overpower lá. Então esse negócio de protagonistas overpower indo parar em mundo de fantasia, não, isso não é novidade não, existe há muito tempo. Só que antigamente produziam um ou outro de vez em quando, e agora estão produzindo um bando deles ao mesmo tempo. E esse em particular é um que eu nunca esqueci, eu não acho ele perfeito e tal, eu gostaria de um final mais fechadinho pra ele, e um protagonista mais carismático, seria a melhor forma de dizer, mas tem várias heroínas muito simpáticas e o anime como um todo me divertia e tinha boas batalhas. As batalhas eram muito bem animadas, tinham boas coreografias e pra quem gosta de ecchi, tá lotado de ecchi nesse anime. É peito que não acaba mais. Na verdade, naquela opening tem um bando deles já. A opening já entrega basicamente o que você vai ver no anime, mas ela deve estar no YouTube em algum lugar, mas se eu botar aqui, o YouTube vai me dar um strike. O YouTube tá muito doido ultimamente, punindo algumas coisas e ignorando completamente outras idênticas. Então, eu vou deixar esse vídeo o mais puro possível. Mas sim, tem bastante ecchi. Então, quem quiser um anime desse gênero, do autor de Tenchimuyo, vale dizer outra curiosidade desse anime, pode valer a pena dar uma olhada nesse. Tsugumomo, esse aqui é o mais atual da lista. Ele acompanha um garoto que estava vivendo uma vida normal, até que depois de um incidente com um espírito, ele descobre que um item que a mãe dele deixou com ele, na verdade, é um espírito mágico que pode dar poderes a ele. E aí ele se funde a esse espírito, que antigamente era o parceiro da mãe dele, ele descobre mais à frente na obra, e começa a lutar contra vários espíritos malignos, se torna um caçador de espíritos, se quiserem colocar dessa forma. A gente vai acompanhando a obra conforme ele vai evoluindo nesse ramo. O protagonista em si dessa obra, não tem nada demais, é super comum. O protagonista, o design dele, inclusive, é mega comum, mas a heroína é muito divertida. A companheira dele, que é o item mágico lá que se funde com ele, nossa, a garota é engraçada pra caramba. Vale assistir o anime só por ela, eu diria. E o protagonista e tal, ele parece meio bundão e tudo mais no começo.
calma, ele melhora muito com o tempo. Do começo ao final da obra, isso que é legal de ver, tem uma evolução absurda dele. Ele fica muito mais forte, aprende a usar ela muito melhor, fica muito mais confiante também. Então calma, quem tá preocupado, tá com o protagonista não é fodão logo de início, calma que ele melhora muito com o tempo. Na verdade, quem lê o mangá, que adapta só até uma parte do mangá, quem lê o mangá diz que ele fica muito mais forte ainda ao longo da obra. Mas o que realmente vende a obra é a heroína, aquela garota lá que fica com o protagonista. Nossa, eu chorei de rir com ela, a personalidade dela é muito engraçada. E o ente desse anime, vale dizer, é bem pesado, principalmente no Blu-ray DVD, ou seja, na versão sem censura. Na versão censurada eles conseguiram cortar e tal, disfarçar muita coisa, apagar algumas partes e tal, mas na versão completa, por assim dizer, sem censura, nossa, tem bastante coisa meio pesada ali. Vale dizer isso, pra quem tem problema com isso e tal, gosta de coisas mais leves, mas pra quem quer um ente de ação, com uma heroína muito carismática e um protagonista que evolui bastante ao longo do tempo, pode valer a pena dar uma olhada nesse. E o Shibu tem um nome maior pra essa obra que tá aí na tela, mas falar o nome resumido dela, o apelido que deram pra ela, é muito mais fácil. A obra é sobre um herói que depois do Senhor dos Demônios ser derrotado, perde o emprego dele, não tem mais espaço para heróis no mundo dele, e com isso o protagonista acabou obrigado a ir trabalhar em um mercado como uma pessoa normal. Ele tá vivendo uma vida extremamente tediosa até que aparece um novo funcionário nesse mercado onde ele trabalha, e ele acaba descobrindo que ela é a filha do Senhor dos Demônios, e a história continua. A partir daí, com ela tentando se adaptar a essa vida no mundo humano, ela é muito engraçada. A garota é completamente louca e o protagonista tendo que ajudar ela a se adaptar à loja e tendo que defender ela, porque tem pessoas querendo capturar ela e tal, vai desenvolvendo uma trama um pouco mais séria no meio da história, mas em geral é mais focado em comédia e comédia romântica. Mas o que mais me chamou atenção, que chama atenção da maioria das pessoas que começam a assistir esse anime no primeiro episódio, é o começo dele. É extremamente, tem uma luta lá, e a luta é muito bem animada, é impressionante, você fica lá, uou! E a luta bem animada com um ente no meio. Na verdade, a versão sem censura, que dá pra notar melhor isso, tem a versão capada, que veio antes, mas nas duas versões você nota uma animação e coreografia muito acima do que você vê em praticamente todos os animes focados em eti. Na verdade, vários animes normais não têm coreografias tão legais quanto esse. Por que disso? Porque o animador principal de Sword Art Online 2 foi trabalhar como animador de ação desse anime. Quase todas as lutas foram feitas exclusivamente por ele. E ele que estava supervisionando o design e tal, ele que fez o design original desse anime, vale dizer. Então tem uns 4 a 5 episódios com lutas que são muito bem feitos, porque basicamente foi ele fazendo sozinho todos os combates e elaborando as coreografias. Quem tá procurando uma comédia romântica com ação que não ficou tão popular assim, mas que é divertido de assistir e tem lutas muito bem animadas, com certeza vale a pena dar uma olhada nesse. Esse aqui eu nunca vou esquecer porque eu chorei de rir com ele. Eu, pelo menos, achei muito engraçado a história. Acompanha um garoto que é um masoquista hardcore que quer se curar. E aí ele vai até um clube de voluntários no colégio dele conseguir ajuda. Só que a garota que tá lá é extremamente violenta e decide curar ele na pancada, o que na verdade acaba mais agradando ele do que outra coisa, porque ele é um masoquista hardcore. E tem uma outra garota nesse clube que tem medo de homens, então quase todo mundo nesse clube tem seus próprios problemas também, e a gente vai acompanhando ao longo da história a interação deles, com um tentando curar o outro, sem muito sucesso, na maioria dos casos. A direção cômica desse anime é sensacional, é exagerado pra caramba, quem espera aquele anime mais pé no chão, então não, é cheio de exagero, mas é hilário o anime, eu chorava de rir com várias cenas ali, e é aquele anime que se vende muito bem no primeiro episódio, não precisa daquele negócio, ah não, assiste 3 e tal pra ver como é que é, não. Se você não gostou do primeiro, que é muito bem animado, muito bem dirigido, você provavelmente não vai gostar tanto do resto também. Mas eu recomendo muito a testarem pelo menos um episódio. Os personagens centrais e as bizarrices de cada um deles deixam a obra extremamente divertida. E ao mesmo tempo não é uma obra episódica, você vai notando um desenvolvimento na relação dos personagens. E sim, tem comédia romântica, bastante comédia romântica ali no meio. Então quem quer um anime de comédia muito bem dirigido e que eu particularmente achei extremamente engraçado e com um pouco de eti, sem exagerar muito nesse aspecto, pode acabar gostando dessa obra. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda, e eu vejo vocês no próximo vídeo.